Bom dia, pessoal. Hoje pela manhã eu acordei e fiquei pensando na tragédia que aconteceu em Filipinas. A última notícia que eu tive pelo jornal foi que 10 mil pessoas morreram nessa tragédia. Os corpos estão espalhados pelo chão de algumas dessas cidades que sofreram a tragédia. Eu sei que toda vez que acontecem tragédias como essa, muitas pessoas começam a se perguntar onde está Deus? Por que Deus permite tais tragédias? Eu queria trazer à lembrança a palavra de Deus, nesse momento de dor, nesse momento de tristeza. Mas Deus não é o culpado dessas tragédias. A própria palavra de Deus nos mostra que Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou este mundo, Ele fez tudo perfeito. E Deus olhou tudo e achou tudo muito bom. Inclusive os homens que foram por Ele criados e colocados neste mundo. Entretanto, os homens fizeram uma escolha errada. Deus havia dado ao homem a terra e dito para ele cuidar da terra. E diz que o homem podia desfrutar de todas as coisas que havia na terra. E que ele não deveria comer apenas de um fruto de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore ela representa a liberdade que Deus deu ao homem para fazer escolhas certas, ou mesmo as escolhas erradas. Por isso tudo é lícito ao homem, mas nem tudo convém. E é interessante que o homem fez uma escolha errada. Ele escolheu se rebelar contra a vontade de Deus. Ele escolheu ser o seu próprio Deus. Essa escolha trouxe uma consequência muito grande, devastadora para toda a humanidade. E dentro dessas consequências, eu quero destacar o texto de Gênesis, capítulo 3, do verso 17, quando Deus está pronunciando então o castigo que viria sobre a vida do homem por causa da sua escolha errada, pela escolha de querer ser seu próprio Deus, pela escolha de achar que ele poderia determinar seus próprios caminhos e não obedecer a Deus, não viver submisso a Deus. Deus disse a Adão: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. E no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O que eu quero destacar é que, quando o homem fez a escolha de viver independente de Deus, ele teve que assumir todas as consequências disso, incluindo que a terra se tornou então maldita, por causa do homem que optou em se rebelar contra Deus. Isto é, o pecado do homem fez com que a terra se tornasse maldita. Tudo o que nós sofremos hoje é consequência do pecado cometido no início da criação. Portanto, não é porque Deus esqueceu-se do homem, e não é porque é a vontade de Deus sair destruindo as coisas, não. Tudo isso é consequência da opção que o homem fez. Agora, eu queria dizer assim, que nós podemos fazer hoje uma opção certa, correta. Você que é cristão, você que compreende que Deus deu a você a autoridade para poder viver uma vida nova em Cristo Jesus, você precisa agir agora, de maneira a abençoar aqueles que se encontram em crise. E eu queria
pedir especificamente pelo povo de Filipinas, por esse povo que está vivendo essa tragédia, que eu e que você possamos orar por eles, possamos clamar por eles, possamos interceder por este povo. Você já pensou quantas crianças no meio dessa tragédia devem ter perdido os seus pais? Quantos pais devem estar chorando pela perda de seus filhos? Quantas pessoas estão desesperadas ainda porque não tem sequer notícias se o filho está vivo ou não, se o pai está vivo ou não? Quantas pessoas estão vivendo aterrorizadas porque não tem agora onde repousar, se abrigarem da chuva? Estão assustadas diante de qualquer chuva agora que possa vir sobre a vida deles. Vamos interceder por esse povo. Essa é a primeira coisa que nós podemos fazer como igreja, como filhos de Deus. Mas eu acredito que a intercessão, ela nos move a nos aproximar de Deus, levando sim essa necessidade. Mas quando nós chegamos e nos aproximamos, quando nós intercedemos de verdade, quando nós temos empatia pela dor deste povo, eu tenho certeza que você vai se deparar com o coração de Deus e vai perceber que o coração de Deus também chora por esse povo, que o coração de Deus também sente a dor deste povo, e que Deus então deseja sim mudar a história deste povo, prover para eles o socorro, o abrigo, o alimento que agora eles não têm, prover essas crianças, os pais que lhes faltam, prover esses pais, filhos. Mas como Deus pretende fazer isso? Através de mim e de você. A intercessão é o primeiro passo. Mas que nós, igreja, possamos nos sensibilizarmos e que possamos enviar ajuda de alguma forma. Quem sabe você pode até ser movido por Deus a ir até este lugar e prestar socorro. Ou quem sabe, você pode enviar socorro, você pode enviar uma oferta, você pode comprar leite, enviar leite, descobrir ONGs e agências que estão enviando socorro, fazer parte disso. O amor de Deus, ele é manifestado através de mim e de você. A oração é o primeiro passo. Por meio dela, as demais coisas vão acontecendo. Porque na oração, nós derramamos nosso coração diante de Deus. Mas nós também recebemos o peso que está no coração de Deus. Mas isso só aqueles que intercedem de verdade conseguem perceber. O meu desafio é que você seja um intercessor. E que você se deixe ser impactado pelo peso que está no coração de Deus. Deixa Deus te usar para abençoar hoje este povo. Não é a culpa de Deus o que acontece aos homens. Foi escolha do próprio homem. Mas nós podemos fazer a escolha certa. Você pode fazer a escolha certa hoje. Escolha ajudar. Derrame seu coração diante de Deus. E o Espírito Santo vai mostrar para você que tipo de ajuda você pode dar. Quem sabe você pode mobilizar um grupo da tua igreja, quem sabe a sua própria igreja, a fazer algo por esse povo. Deus te abençoe.